Bom dia, gente. O Senhor tem falado comigo, né? Já faz uns 40 dias, né? Deus, da última ação que a gente teve, né? A Cida liberou um texto para a gente, né? Que está em 2 Pedro, né? Do 1 ao 11, né? Aí eu queria ler somente o 8, né? Por causa do tempo, né? Portanto, acho que é 2 Pedro 1, do 1 ao 11, só que eu vou ler do 8 até o 10. Porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, aquele em que essas virtudes não habitam, age como quem não pode ver ou enxerga, somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus pecados antigos. Porquanto, irmãos, esforçai com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que foste contemplado. Pois, se agiste deste modo, jamais abandonareis a fé. Né? E a gente, né, o pai ministrou, né, há uns 20 dias sobre lá o que temos visto e ouvido, né? O Rodrigo trouxe outro dia lá, né, o que eu vi, né, a gente fala, né? E a gente, nas duas últimas ações, a gente falou, né, sobre a característica do soldado, do atleta e do lavrador, né? E, num determinado momento, a Cida do Terto trouxe essa passagem para a gente. E durante esse dia eu tenho meditado, né? Assim, o que a gente tem visto, o que a gente tem ouvido, né, a gente aprendido aqui na congregação, o que a gente tem colocado em prática, né? Porque aqui fala, se essas coisas crescerem em nós, né, que é o domínio próprio, a perseverança, né, a gente não vai abandonar a fé. E nós temos aprendido na escola de fundamento, quando a gente fala de fé, a gente fala de Cristo, né? Que Cristo é a fé. Se essas coisas crescerem na gente, desenvolver, a gente nunca vai abandonar Cristo, né? E em cima fala, né, que a gente não vai ficar ocioso, né? E eu pesquisando, ocioso fala, né, que é sem trabalho, sem ocupação, ou que faz com negligência, sem vontade, né? E assim, a gente no decorrer da nossa vida cristã, a gente tem que fazer essas coisas com vontade, né? Para viver em pleno conhecimento de Deus, porque hoje o que Deus busca na gente, cada vez a gente é parecido com Ele, né? E ter o conhecimento dele, né? Porque senão a gente vai igual que fala, a gente vai viver só aquilo que a gente está vendo na hora, mas a gente vai acabar esquecendo daquilo que a gente, do nossos pecados, o que Deus fez para nós antigamente, né? E infrutífero não dá resultado, né? Então, assim, aí, né, diante da que a gente ouviu, principalmente na ação multiplicadora, né, a gente, né, os três características, dos três lá, os exemplos, eles se empenhavam, eles tinham disposição, eles tinham vontade, né? E, assim, trazendo, né, igual Deus tem falado comigo, assim, que disposição que a gente está tendo nesses dias, né? De buscar, de empenhar, de ter perseverança, de viver, né, segundo aquilo que Cristo quer que a gente vive, né? Porque dos pilares lá das três é para a gente ser aprovado, né? Não só aceito, porque aceito nós já somos, né? E ele fala, né, que um obreiro aprovado, Deus, o que ele faz, Deus respalda, né? Então, assim, o que Deus tem falado comigo é isso, né? Que a gente tem que procurar viver, né, e ter as características, né? Que é a perseverança, o domínio próprio, né? A piedade, a fraternidade, né? Isso a gente, né, e essa passagem aqui, né, nós tivemos o privilégio na primeira matéria da escola de fundamento a gente aprender ela, né? E assim, Deus vem construindo isso na vida da gente, né? Porque aqui, ó, no versículo 10 fala: esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que foste contemplado, né? Então, assim, que a gente tem que se esforçar, a gente tem que se dispor, a gente tem que estar com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa vontade, né, firme para aquilo que Cristo tem nos chamado, a gente aplicar, a gente viver de acordo com aquilo que Ele tem falado, né? Igual aqui fala, né, que a gente jamais vai abandonar a fé, e essa fé é Cristo, né? Amém? Que bênção, estão tão aplaudíveis hoje? Eita glória!
Isso mesmo, gente, tem que aplaudir Deus. A gente perdeu o hábito de aplaudir o Senhor com alegria, de usar o instrumento de 10 cordas, não é verdade? Antes a gente aplaudia o Senhor, né? Agora não aplaude mais, tem que aplaudir isso mesmo. Parabéns para vocês, viu? Vai ter um café abençoado ali de grátis para vocês daqui a pouco. Antes de eu pregar, de eu ministrar, eu quero trazer algumas orientações para vocês. Amém? Eu, como um dos ministros dessa casa. Domingo é o dia das eleições. E assim, nós precisamos estar atentos àquilo que está acontecendo, aquilo que está acontecendo na nação, aquilo que vai acontecer, né? Quantos ouviram a pregação que foi mandada lá no grupo lá? Não ouviram ainda? Não assistiram, né? Acho que é um vídeo que está lá, né? Eu assisti essa pregação na segunda-feira e eu mandei para o Dario, compartilhei com ele, falei, cara, eu acho que é interessante a gente... Eu mandei para ele porque eu achei que se ele precisava filtrar alguma coisa, se achasse interessante passar para a tribo, porque é uma pregação do pastor Cote. Pastor Cote é uma autoridade aqui no Brasil. Ele traça um cenário de como está a nação. E assim, ele não vai pregar sobre partido político, sobre isso, sobre aquilo. Eu acho interessante que vocês assistam a pregação. Importante que vocês assistam a pregação. Porque, queridos, a gente, aqui no Brasil a gente tem um ditado, não tem? A gente fala assim, sobre religião e política não se discute. Já ouviu falar isso aí? Enquanto a gente ficar com esse pensamento aí, os falsos profetas vão ficar atrás dos púlpitos e os corruptos nas cadeiras de governo. Nosso país está sendo sucateado por causa da corrupção. Os caras estão, vou usar uma expressão aqui, estão mamando na teta do governo. Essas estatais que tem por aí, ó, Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil, isso aí é um covil de corrupção. Então, quando você for votar lá, você tem que entender que você não está votando num partido político, você tem que entender que você está votando em favor da próxima geração. E a gente precisa limpar esses caras de lá. Você que é sacerdote da sua casa, você precisa instruir sua família a respeito do voto. Porque às vezes nós sacerdotes nós somos muito passivos. Sabe, a gente precisa conhecer a história daquele candidato que você escolheu. Você precisa conhecer a história. A gente não pode mais votar por conveniência. Eu vou votar no Caio porque o Caio é meu amigo. Não, você tem que votar no Caio porque se você entender que a proposta dele de governo é uma proposta atual, é uma proposta sustentável, vota nele. Aliás, você não é obrigado a votar em ninguém. Se não quiser votar nele, você não vota nele. Essa casa aqui não apoia fulano, ciclano ou beltrano. Não, a gente é a favor da próxima geração. Está entendendo? Então nós precisamos nos posicionar, querido, em relação a esse governo que está aí. Por isso que eu acho que é interessante que você ouça a pregação. Que você ouça, para que você possa entender que o que está acontecendo é uma guerra. Não uma simples eleição, é o futuro das gerações que estão em jogo. É o futuro da próxima geração que está em jogo. É uma guerra. Existe um sistema instalado, o Cote fala na pregação, eu já tinha ouvido isso há muito tempo, que ele chama de marxismo cultural, que é uma coisa terrível, que se infiltrou no governo e através disso se infiltrou na igreja e a gente precisa banir. Então essa é uma orientação, você sacerdote, oriente sua família. Conheça a história do candidato que você vai votar. Procure saber os valores e princípios que regem a vida dele. É ficha limpa, é ficha suja. Não, vou votar nele porque ele é ficha limpa. Não, isso aí não basta, cara. Tem um monte de cara que é ficha suja aí que está se candidatando. Aliás, tem alguns que tinha que estar preso. Amém?
Essa é uma orientação. Glória a Deus. Abre sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10. Nós temos ouvido, né, na última vez que o Dario esteve pregando aqui, depois veio o pastor Rodrigo também, nos últimos domingos, nós temos ouvido sobre que nós precisamos entender e manifestar aquilo que nós temos visto e ouvido. Né? Deus trabalha nessa perspectiva daquilo que a gente vê e daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente vê em Cristo e daquilo que a gente ouve de Cristo. E a gente precisa entender, queridos, quando a gente vem para uma reunião como essa aqui, que a gente... Não é tão importante o quanto eu vou receber. Presta atenção. O mais importante não é aquilo que eu vou receber, mas é o quanto eu estou disposto a me esvaziar. Me esvaziar do engano, para que a verdade que está dentro de você apareça. Quando a gente ministra aqui, quando Deus fala algo com você, o grande propósito é que você se esvazie de todo o engano. E para que a gente possa ver e ouvir, a gente precisa se esvaziar de engano, de mentira, de fortalezas, que nós vamos ver aqui hoje, de sofismas, que são coisas que agem no nosso interior com sutileza. O engano é uma coisa tão sutil que vai entrando, que vai permeando a nossa vida, até o ponto daquilo que é engano se tornar, entre aspas, verdadeiro na nossa vida. Ó, quer ver? Acho que eu vou dar um exemplo para você. Um exemplo assim. Um exemplo, sei lá, simplista, vai. Mas que é uma verdade. Você já percebeu que nos filmes que a gente assiste, normalmente nos filmes que a gente assiste, que tem por aí, sempre tem uma traição. Não tem? Um adultério, não tem lá uma traição? Você já percebeu isso que nos filmes, normalmente, o marido da esposa, ou a esposa, tal, é uma pessoa chata, brava, agressiva. E o cara que é o amante é sempre um cara descolado, legal. Aí você começa a assistir o filme, no meio do filme, você está torcendo para a mulher se separar do marido e ficar com o amante. Já aconteceu com vocês ou não? Só eu que tenho a mente meio contaminada. Hã? Deixa ela, queridos. Por quê? Porque isso, aparentemente, aí você fala assim, não tem nada a ver. Não, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Você está lá vendo o filme, o marido da mulher é um cara bravo, é um cara chato, é um cara que maltrata a mulher, mas o amante não, um cara descolado, um cara legal, leva a mulher para passear. Aí no meio do filme você fala assim, nossa, essa mulher, nossa, esse cara tinha que morrer, nossa, Deus tinha que pesar a mão nele, e não sei o quê, nossa, ela tem que ficar com ele. Sabe por quê? Porque isso é um engano que vai permeando a nossa vida. Porque qual que é o propósito? O propósito desse é porque isso é um espírito, tá, querido? Que está sobre a sociedade. Qual que é o propósito desse espírito? O propósito desse espírito é levar a nossa consciência de que qualquer forma de adultério é normal. Essa coisa da corrupção exagerada é para colocar na nossa mente que qualquer tipo de corrupção é normal. Todo mundo faz, eu faço também. Então essas coisas elas vão penetrando no nosso interior de forma sutil, esses enganos, essas mentiras, essas fortalezas, elas vão penetrando no nosso interior e essa penetração no nosso interior vai gerando ídolos dentro de nós. E a gente começa a prestar culto, a gente começa a dedicar recursos, a gente começa a dedicar tempo a essas coisas que estão sendo geradas dentro de nós.
Por isso que eu falo, quando a gente ouve a voz de Deus, quando a gente ouve uma ministração ou alguma coisa, quando Deus fala com a gente, o propósito dele é que a gente se esvazie dessas mentiras, é que a gente derrube essas fortalezas, para quê? Para que a verdade que é Cristo apareça. O texto que nós vamos ler é capítulo 10, versículo 4 de 2 Coríntios. Porque as armas da nossa milícia, é um texto conhecido, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Presta atenção, querido, o propósito das fortalezas e dos sofismas é se levantar contra quem? O conhecimento de Deus. O propósito das fortalezas não é se levantar contra a sua bênção, é se levantar contra o conhecimento de Cristo. Para quê? Para que o Cristo não se desenvolva no seu interior. Esse é o propósito das fortalezas. Eu não gosto muito, não da pessoa, mas eu não gosto muito dos escritos da Joyce Meyer. Não sei se tem alguém que gosta aqui, não tem problema nenhum se você gosta. Eu não curto muito os escritos dela, mas existe não sei se é um livro ou se é um artigo que ela escreveu, que ela fala assim, a mente é o campo de batalha. É um livro, acho que é um livro dela, né? Como é que é o negócio? Você gosta dela? Campo de Batalha da Mente. É um livro, nunca li, não sei o que se trata lá, mas eu já vi o título do livro. Como é que é? O campo de batalha da mente, querido. Antigamente, no Antigo Testamento, as guerras aconteciam de fato. Quando Deus levantava um homem, quando Deus levantava uma mulher, e Deus chamava esse povo para a guerra, eles colocavam espadas, lanças, escudos, e eles iam para o combate. Hoje em dia, a guerra acontece na mente. Aquilo que dominar meus pensamentos é aquilo que vai determinar se eu vou ou não vencer a guerra. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no final da pregação, quando eu falo assim, abre sua Bíblia em Filipenses, significa que eu vou estar terminando a pregação. O apóstolo Paulo, ele dedica tempo aos Filipenses para falar a respeito daquilo que tem que ocupar o nosso pensamento. No antigo pacto, na antiga aliança, Deus já falava a respeito dos pensamentos. Em Jeremias, Deus chega para o profeta e fala assim, olha, os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos. Deus estava falando para o profeta, você não pode caminhar de acordo com aquilo que você pensa de forma racional, você tem que caminhar debaixo de uma nova mentalidade. Por que, queridos? Porque esse espírito que eu estou falando de engano, de mentira, de fortalezas, esse espírito, ele tem o poder de modular a nossa forma de pensar, e a gente precisa definir, ou é o mundo que vai definir a nossa forma de pensar, ou é a mente de Cristo? Deus é muito louco, cara. Porque Ele já definiu, Ele falou assim, a partir do momento que você tiver a mente de Cristo, você não vai se definir mais pelos padrões do mundo. O Evangelho, querido, do Novo Pacto, se trata de você se definir. Abre sua Bíblia em Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 8. O problema nosso é que às vezes a Bíblia lá em Apocalipse, ela fala do morno. Deus não suporta o morno. Dizem que água morna faz vomitar, né? Não é verdade? O morno, Deus vomita. Pessoas que não se definem, Deus vomita. Presta atenção que o apóstolo Paulo escreve. Vamos ler o 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor.
que o apóstolo está dizendo aqui? O apóstolo Paulo está dizendo aqui? O apóstolo Paulo está dizendo aqui que o pensamento dele já foi ocupado pela mente de Cristo e ele já se definiu. Não importa aquilo que aconteça do lado de fora, ele já se definiu. Ele é de Cristo. As circunstâncias de fora não iam mudar aquilo que ele era por dentro. A única forma, querido, dos sofismas e das fortalezas caírem da nossa mente é a gente se definir entre a mente de Cristo e a mente de Adão. Quando a gente funciona, quando a gente começa a funcionar de acordo com a mente de Adão, a gente atrasa a manifestação e o desenvolvimento da vida de Cristo em nós. A gente não atrasa o cumprimento do propósito de Deus, mas a gente atrasa o desenvolvimento da vida de Cristo em nós. O propósito de Deus, querido, ele vai se cumprir, a gente querendo ou não, a gente fazendo ou não, mas o que está em jogo nesses dias é o quanto a vida de Cristo está crescendo dentro de mim, o quanto a vida de Cristo está crescendo dentro de você. E essas fortalezas e esses sofismas, eles crescem e a confrontação acontece exatamente no momento em que você recebe uma palavra de Deus. Quando você recebe uma palavra de Deus, esse sofisma e essa fortaleza que muitas vezes estão construídas na nossa mente, elas se manifestam em oposição àquilo que nós estamos ouvindo. João capítulo 6 dá um exemplo disso. Jesus vê a multidão e Jesus decide alimentar a multidão. E o que Jesus faz? O texto de Jesus é o quanto que nós temos. E o texto de João capítulo 6 fala que Jesus sabia já o quanto tinha, porém Jesus queria experimentar Filipe. Jesus queria expor as fortalezas e os sofismas que haviam na mente de Filipe. E quando Jesus fala assim, olha, quanto nós temos de pão? E aí o que Filipe faz? Contas. Filipe fala, mas nem se a gente tivesse 200 denários, daria para a gente alimentar toda essa multidão. Ele faz um cálculo. Sabe por quê? Porque Filipe tinha a mesma fortaleza que eu e você temos, que quando a gente era pequenininho, lá na escola, quando a gente começou a aprender os primeiros cálculos, um professor ou uma professora, Fernando, chegou para mim, pegou para você e falou assim, ó, 1 mais 1 é 2. E a partir daí, criou-se um raciocínio e levantou-se uma fortaleza. E quando Deus fala assim, ó, quanto a gente tem? 5 pães e 2 peixes. Essa fortaleza, em oposição à palavra de Deus, fala para você assim, não vai dar para você alimentar. Você está entendendo? Eu não estou falando que 1 mais 1 é errado, mas na matemática de Deus, 1 mais 1 não é 2. Mas quando a gente recebe uma ordem, quando a gente recebe uma instrução precisa de Deus, e essa instrução vai levar ao desenvolvimento da vida de Cristo, e algo vai se manifestar no tempo presente, essa fortaleza se manifesta, fazendo com que eu tenha um raciocínio lógico contra a palavra de Deus. E sabe qual que é o grande problema das fortalezas? As fortalezas, elas se manifestam com fatos reais. 5 pães, racionalmente falando, 5 pães e 2 peixes, você não alimenta a multidão, coisa nenhuma. É loucura pensar isso? É, querido? Com a mente de Cristo é loucura, com a mente de Adão, não. 5 pães e 2 peixes você não alimenta a multidão, por quê? Porque quando você recebe uma palavra precisa para a manifestação do Filho, essa fortaleza se levanta falando, não vai dar. Isso entra de forma sutil. 1 mais 1 é 2, eu sei que não vai dar. Quando a gente recebe uma instrução, querido, da parte de Deus, a gente precisa estar com os nossos olhos
os nossos olhos espirituais atentos, os nossos ouvidos abertos, para que a gente possa discernir e para que a gente possa manifestar aquilo que nós estamos ouvindo. Sabe por quê? Porque senão a gente vai atrasar o processo da manifestação de Cristo em nós. A gente vai começar a fazer contas, a gente vai começar a fazer cálculo, dá, não dá, isso, aquilo, faço, não faço, consigo, não consigo. Se a gente funcionar de acordo com a mentalidade caída, com a mentalidade morta, com a mentalidade de Adão, debaixo de fortalezas, se a gente receber uma palavra de Deus e Deus falar para a gente assim, ó, construa uma arca, a gente vai falar assim, mas eu não tenho serrote. Mas e os pregos, como que eu vou fazer com o prego? E quem que vai me ajudar a ir lá no bosque e cortar madeira? Nossa, mas eu não tenho um caminhão para trazer a madeira. Nossa, mas... E como que a gente vai fazer para aparelhar tudo isso? A gente começa a olhar para as nossas condições. E sabe qual é o pior de tudo? Não é que a gente não faz. É que a gente tem uma ideia. É que em meio àquela palavra que a gente recebeu de Deus, uma palavra precisa, que vai nos movimentar de um lugar a outro, em meio àquela palavra que nós recebemos de Cristo, a gente começa a avaliar aquilo que a gente pode e aquilo que a gente não pode, e a gente chega à conclusão que, de acordo com o que Deus falou, a gente não pode, mas a gente sempre tem uma ideia melhor. Não, eu já sei como eu vou fazer. Isso aí não acontece com vocês. Existe uma palavra chamada já sei. Que é uma fortaleza. Acho que alguns estão ouvindo aí, ó, e estão falando assim, ó, eu já sei o que ele vai falar. Eu já sei como vai terminar essa pregação. Eu já sei. Ouça bem, queridos, Deus chega para Abraão e Deus libera uma palavra sobre Abraão, uma palavra que ia mover Abraão de um lugar a outro lugar. Deus fala para Abraão, Abraão, vou te fazer, você conhece a história toda, e Abraão, a princípio Abraão funciona, e Abraão sai de um lugar, ele começa a dar passos, mas no meio da caminhada, Abraão sai da mentalidade de Cristo e pula para a mentalidade de Adão, e ele fala, eu não consigo, eu sou velho, minha mulher é velha, minha mulher é estéril. E ele teve duas ideias. Ele falou assim, ó, Deus, tem um jeito, eu tenho um servo aqui, sabe, irmão Gil? Ele falou assim, Deus, eu tenho uma ideia para o senhor, do jeito que o senhor quer não dá para fazer. Do jeito que o senhor quer não vai dar certo, mas eu tenho um servo aqui que ele é fiel. Eliezer, ele pode ser o herdeiro de tudo. Deus fala, não é desse jeito que eu falei para você. A mulher dele, Sara, ela teve uma ideia ainda mais estúpida. Ela é louca, aquela mulher. Louca. Abraão, não sei se não tinha hospício naquela época. Provavelmente não. Ela chega e ela tem uma ideia para quê? Para que Abraão cumprisse aquilo que Deus falou para ele. Ela chega e fala assim, não, sabe como é que é? Do jeito que Deus falou não vai dar, porque, né? Mesmo que você consiga, Abraão, meu velho, né? Eu acho, quando eu olho, eu acho que ela chamava ele de meu velho. Eu acho, né? Com a minha mente santificada. Eu acho que Sara chamava de Abraão, meu velho. Oh, meu velho, que não sei o quê. Mesmo que você consiga, mas eu sou estéril. 75 anos. Deus também, eu vou falar para você, né? Podia ajudar um pouco também, né? Essa parte vocês cortam, tá? Aí ela chega e fala para Abraão, não vai dar, mas é o seguinte, a obra de Deus não pode ficar sem ser feita. Já ouviu esse de chavão santificado? De um jeito ou de outro, a obra de Deus vai ser feita. Negativo, não é de um jeito ou de outro, é do jeito dele. Não, vamos fazer, é o seguinte, tem uma serva aí, jovem, você se deita com ela.
E o propósito está cumprido. E o que aconteceu? Deu certo? Deu certo. Da maneira de Deus? Esse é o problema nosso, que é das fortalezas que vão se instalando na nossa mente e vão criando cercas na nossa mente, vão criando divisões na nossa mente, e essas divisões, elas não impedem da gente ouvir a voz de Deus, mas elas impedem da gente manifestar a vontade de Deus. Lembra da parábola do semeador? Aquele que caiu em boa terra são aqueles que ouvem e compreendem. As fortalezas e os sofismas, eles não agem na área do ouvir, eles agem na área do compreender. Porque o compreender vai te levar a manifestar exatamente do jeito que Deus falou para você. Vocês estão entendendo? Estão me olhando assim, ó. Final da pregação, eu quero ouvir aplausos. Estou brincando, querido. Estou brincando. Tá o Dirocélio, pô, 8 minutos, eu vou falar aqui, ó. Vou pregar 1 hora e vocês vão sair de cara feia. Tenha dó, né? Deixa eu ver o que mais que escrevi aqui. Então, queridos, nós precisamos entender que essas fortalezas, elas se instalam na nossa mente. Nós estamos sendo libertos. Sabe por que há pessoas que estão aqui, eu estou falando agora para a gente que está aqui. Para você, fala assim, ó, Deus está falando para mim. Há coisas na tua vida que você travou, sabe por quê? Porque um dia você ouviu algo preciso de Deus, mas você falou assim, eu não vou conseguir. Não, porque isso é demais para mim, e eu tenho uma boa notícia para você, aquilo que Deus falou é demais para você mesmo, porque não vai se cumprir em você, vai se cumprir em Cristo. Em Cristo manifesto em você. Na verdade, não vai se cumprir em Cristo, na verdade, já se cumpriu em Cristo, só que o Cristo precisa crescer dentro de você, mas quando você ouviu essa direção precisa de Deus, essas fortalezas, esses raciocínios se levantaram em oposição àquilo que você ouviu, e você ficou travado nisso. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A mente de Cristo está disponível para todos. A partir do momento que a gente decide. Sabe, queridos, um perigo, outro perigo das fortalezas, sabe qual que é outro perigo das fortalezas? Essas fortalezas, elas fazem com que eu pense mal do meu irmão. Sobe em Filipenses, lembra quando eu falei para vocês, quando eu fosse para Filipenses, estava acabando a pregação? A minha parte, né, queridos? Agora aí, vocês devem ser, né? Então. Cara, eu estava lendo essa semana, eu falei assim, nossa, eu já li tantas vezes isso, eu não sabia que estava escrito isso aqui. Filipenses 4. Espera aí que o pregador não achou. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Presta atenção, queridos. Que há um mistério nas entrelinhas desse texto aqui. 4, 8. É um texto que a gente já leu muitas vezes. O apóstolo Paulo, ele vai introduzir algo, ele vai introduzir algo para encorajar os filipenses. E ele vai começar falando de pensamento. Ele vai falar assim, ó, finalmente, irmãos. Não, o 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Presta atenção que eu vou falar. O apóstolo Paulo começa falando, em primeiro lugar, ele está falando isso aos filipenses, mas ele está falando de algo que já aconteceu com ele. Ele já tinha paz, ele já tinha o coração guardado, o coração e a mente guardada em Cristo. Ele já tinha.
E agora ele estava encorajando os filipenses a terem também. Aí ele fala assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O apóstolo Paulo está dizendo, querido, que o pensamento é algo que eu posso direcionar. Ele está falando: olha, tirem o pensamento de vocês daquilo que é contrário a tudo isso que eu falei. Direcionem o pensamento de vocês às coisas boas, às coisas nobres, às coisas excelentes. Às vezes a gente fala assim: nossa, eu não consigo parar de pensar nisso. Como que não? O apóstolo Paulo fala: direcione o pensamento de vocês àquilo que é bom, aquilo que é nobre. Fixem o pensamento de vocês na mente de Cristo. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, porque a única forma da gente colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos é a gente direcionar o nosso pensamento na fonte correta. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram, viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Agora, cara, que eu nunca tinha lido isso. Nunca. Que ele dá essa introdução. Aí ele fala assim: olha, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Vou contar para você a história desse texto aqui. Essa igreja de Filipe foi uma igreja que no começo da caminhada do apóstolo Paulo, ela havia se associado com ele. Ela havia feito pactos com ele, que ela ia investir financeiramente na vida dele. Mas que por algum motivo, ela deixou de fazer isso. Que por algum motivo, ela deixou de cumprir aquilo que ela tinha proposto fazer com o apóstolo Paulo. E o texto, você vai ver que por causa disso, o apóstolo Paulo passou aperto. E na sequência do texto ele fala assim: olha, eu já aprendi, cara. Eu fiquei pobre nesse tempo tudo. Eu vivi na pobreza nesse tempo tudo, mas eu já fui rico também antes. Só que ele fala, cara, eu acho tremendo que ele fala assim, ó, ele decidiu não pensar mal dos irmãos. Sabe, querido, quando eu estava lendo esse texto aqui, sabe o que o Espírito falou para mim, de forma alegórica? Que o apóstolo Paulo decidiu pensar desse jeito, que quando eles iam depositar o dinheiro na conta do apóstolo Paulo, o banco estava de greve. Quando eles decidiam fazer alguma coisa em favor do apóstolo Paulo, nunca dava certo, algum empecilho acontecia. O apóstolo Paulo decidiu nunca pensar mal deles. O apóstolo Paulo nunca decidiu pensar em negligência da igreja de Filipe. Sabe por que isso revela que muitas vezes eu penso mal da Fabíola? Por quê? Porque eu funciono dentro de uma fortaleza. A Fabíola, mas o Elvis, nossa, mas aquele dia o Elvis foi lá. Eu acho que o Elvis é assim que daria, por que ele foi o primeiro? Pode pedir perdão depois. Nossa, mas a Marcinha, não, mas não é possível. Cara, porque olha o que ele fala. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. O apóstolo Paulo tinha consciência de que eles estavam altamente desinteressados por ele, mas o apóstolo Paulo decidiu pensar ao contrário. E ele fala, não estou dizendo isso porque estou necessitado, pois aprendi. Fala assim comigo assim, a leve e momentânea tribulação que a pastora Cris falou no começo do culto. Fala isso aí. Ela ensina. Porque a gente pensa assim, nossa, porque eu estou sendo provado. Não, querido, a tribulação tem um propósito, é ensinar. Ele fala, eu não estou aqui porque eu seja necessitado, mas eu aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer
situação. Seja bem alimentado. Isso aqui são todas situações, querido, que, entre aspas, a negligência da igreja de Filipe fez com que Paulo vivesse. Olha, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. São todas as coisas que o apóstolo Paulo passou. Apesar de tudo isso, vocês fizeram parte, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Fala assim, eu não vou pensar mal de vocês. O meu pensamento é que vocês agiram isso, foi a mão de Deus que fez vocês agirem desse jeito. Para quê? Para que eu aprendesse a viver nessas situações. Como que a gente tem pensado no nosso irmão? Eu também aqui não estou aqui para passar atestado de burrice para você não, tá, querido? Eu também penso mal de vocês. Não, porque às vezes a gente está pregando aqui e pensa assim, não, mas, né? Às vezes o já sei, está falando aí, já sei sim que você não pensa isso. Não, eu penso também. E a gente começa a julgar. O irmão Gil, a Natália, a Thelma, fortalezas, engano, sofismas, essas coisas se levantam contra o conhecimento de Cristo. E o nosso propósito aqui na terra, queridos, eu vou falar para você, nosso propósito é só um só, é conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. Não tem outro propósito nós aqui na terra, não. Você não está aqui para andar de Versa branco, automático. Você não está aqui para isso, eu acho que é profético esse pau gay. Você não está aqui para isso. Você não está aqui para isso, para ter uma loja chamada Belezinha, lá em César de Souza, ao lado do supermercado Chibata. Não, você não está aqui para isso. Você não está aqui para isso, para fazer faculdade, se tornar assistente social, formada. Não, você não está aqui para isso, para ser professora de criança. Você não está aqui para isso, para trabalhar na Kimber. Não, você não está aqui para isso. Você está aqui para conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. E se para tornar a Cristo conhecido, querido, Deus me der um carro branco, automático, beleza, eu vou. Se para tornar a Cristo conhecido, Ele vai me dar uma loja chamada Belezinha, beleza, Deus, eu quero. Se para tornar Cristo conhecido, Ele vai fazer coisas materiais a meu favor, Ele vai disponibilizar recursos a meu favor, amém, querido. Mas quer vivamos, quer morremos, somos de Cristo. Sabe por quê? Porque as pessoas hoje em dia, eu vejo todo mundo pregando de propósito, seu propósito, que seu propósito, cara, não está escrito isso. Não, seu destino, que seu destino, cara? Hoje em dia é uma febre no meio dos pastores do coach, né? O coach, negócio de propósito, e destino, que tanta coisa. É propósito, é destino, é não sei o que, é isso, é aquilo outro. Na Bíblia não tem nada disso, querido. Na Bíblia fala que o propósito de Deus é que a gente conheça Cristo e o torne conhecido. Sabe, a gente precisa fazer igual Jesus, cara. A gente precisa entrar no templo e a gente precisa virar as mesas. A gente precisa confrontar esse espírito de engano que tem entrado nas igrejas e falando que eu tenho destino, que eu tenho propósito. Não, querido, tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é por meio dEle. Sabe onde eu fui pregar numa igreja um dia e falei assim, olha, se um dia vocês quiserem ir no Ninho das Águias, eu vou falar para vocês, lá a gente só prega duas coisas, cruz e Cristo. Nunca vieram aqui. Cruz e Cristo. A gente não prega outra coisa. Né? Eles queriam que o Dario fosse pregar lá, né? Só que a igreja é um pouco tradicional. Eu falei assim, beleza, vocês querem que eu vou falar para vocês que o dia que o Dario for vir aqui, eu vou falar para vocês. Como é que chama o negócio quando você conta um filme, que o pessoal fala hoje em dia aí? Spoiler, falei, eu vou fazer um spoiler da pregação do Dario para vocês no dia que ele estiver aqui. Ele vai pregar para vocês Cristo e cruz. Então é mais fácil ouvir eu, cara.
que estou aqui. Falei para eles desse jeito, falei assim, meu, é mais fácil ouvir eu, que estou aqui, e a agenda dele está corrida. Sabe por quê? Porque a gente perdeu tempo pregando promessa, a gente perdeu tempo pregando destino, a gente perdeu tempo pregando missão, a gente perdeu tempo pregando propósito, ao passo que tudo se resume na pessoa de Cristo. Quando Cristo começa a crescer, querido, a gente começa a se encontrar. A gente começa, às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu fico tão deslocado na tribo, sabe, você que pensa isso aí, ó, eu estou falando profético para algumas pessoas aqui, você que se sente deslocado na tribo, eu vou falar algo para você, você está deslocado da pessoa de Cristo, porque quando a gente se encontra em Cristo, a gente se encontra em qualquer lugar. Ai, nossa, mas eu sou do grupinho da pastora Célia. Eu não sou do grupinho da pastora Célia, mas eu nunca recebi uma visita da Célia, da Marcinha. Eu falo grupinho assim, mas não no sentido pejorativo, tá, queridos? Que essas irmãs são uma bênção. Eu nunca recebi uma visita da Célia, da Claudinha, da Marcinha. Às vezes a Flávia está também, a Aline, né? Nossa, eu acho que elas não gostam de mim. Sabe, se você pensa isso aí, eu quero falar para você, você está funcionando na mente adâmica. Jesus não decidiu pensar mal de Judas, ainda sabendo que ele era o traidor. Lembra? O cara chegou para entregar ele, o que ele falou para o Judas? Amigo, para que você veio? Você veio, amigo. Eu acho que Jesus fez assim, né? Acho que ele não apontou, porque às vezes a gente faz ironicamente, né? Amigo. Aquele olhar de Thelma, eu sei quando a Thelma está revoltada para algum lugar, ela faz um olhar assim, ó. Fugiu, eu já vi já. Quando ele está fazendo alguma feiura, ela olha assim para ele assim, ó. Tipo assim, ó. Em casa a gente conversa. Eu sei como é que é. Eu já vi já isso aí. Casa, ó. Eu já vi ela fazer essa feiura aí. Mas eu acho que Jesus não falou assim para Judas, cara. Eu acho que quando Jesus viu Judas vindo, Jesus falou assim, amigo, que bom que você veio. Já aconteceu isso com você? É que eu não sei fazer essas coisas. Quando eu vejo uma pessoa chegar e falar assim, beleza? É o meu jeito, cara, às vezes eu estou super contente, mas não sei externar. Obrigado, Carol, pelo seu entendimento. Eles não entendem nada disso daí. Mas eu acho que Jesus, aquilo foi uma expressão de fato de Cristo, amigo, de felicidade de estar com Judas, porque ele decidiu não pensar mal, ainda que o diabo tinha entrado no coração de Judas, a Bíblia fala, ainda que ele estivesse endemoniado. Mas a gente começa a criar minhoca, a gente fala aqui no Brasil, a gente começa a criar minhocas, caraminholas, não sei nem o que é isso, começa a criar coisas na mente, e aí a gente começa a levantar falso testemunho contra o nosso irmão. Nossa, eu acho que o Rodrigo não é assim, cara. Acho que o fulano é assado, eu acho que o Adriano, eu acho que ele é assim. Eu acho que o Glauco não é tudo assim, esse jeitão dele. Sabe, a gente começa a criar estereótipo nas pessoas e a gente começa a rotular. Não, esse é legal, esse é chato, esse é não sei o quê, esse é de Deus, esse é carnal, esse é isso. A gente começa isso, sabe? Por quê? Porque a gente desvia o nosso pensamento da mente de Cristo e a gente começa a funcionar por essas fortalezas e por esses sofismas. Precisamos avançar nisso, queridos. Porque essas fortalezas, elas começam a criar ídolos dentro de nós. Tem gente que começa a idolatrar o jeito de pensar. Não, eu penso assim. Eu sou assim. E detalhe, que a gente às vezes perde tempo pensando desse jeito, investe tempo. O que é um ídolo? O que é um ídolo?
Ídolo é tudo aquilo que você presta culto, recurso e tempo. Qualquer coisa que consome o seu culto, o seu tempo e os seus recursos é um ídolo. E quando eu falo de recurso, não falo financeiro, só. Se a sua habilidade, se a habilidade que Deus te deu, você dedica a ela mais tempo, você dedica mais tempo da sua habilidade para a sua promoção pessoal do que para a manifestação de Cristo, é um ídolo. Não estou falando que a sua habilidade você tem que manifestar aqui, querido, mas se lá na sua empresa você dedica mais tempo na sua habilidade para você se promover pessoalmente do que para você manifestar Cristo, a sua profissão, a sua habilidade se tornou um ídolo. Porque a gente achava assim, não, se a pessoa tem habilidade, ela tem que manifestar aqui na igreja. Não, aqui não, pô. Ah, eu vou fazer papel higiênico aqui. Não tem máquina de papel aqui, pô. Você vai vender roupa aqui, cara? Não, se o irmão quiser comprar, né? Não, mas... A mente empreendedora, né? Deixa pra lá, não vou dar exemplo, mas não, o cara me derrubou aqui, ó. Mas você entendeu, querido? Não, cara, a minha profissão, a minha habilidade, ela tem que ser para promover a Cristo. Por isso eu faço com excelência, não é para me promover, sabe por quê? Porque quando eu promovo a Cristo, sou promovido junto com Ele. Ouça, querido, eu vou falar um princípio para você. Deus não promove homens. Deus não promove homens. Deus promove a Cristo. E aqueles que portam a Cristo são promovidos junto com Ele. Lá onde você trabalha, à medida que o Cristo vai se desenvolvendo, o Cristo vai aparecendo, e à medida que o Cristo vai aparecendo, Ele vai tomando os lugares mais altos, e quando o Cristo vai tomando os lugares mais altos, você vai ocupando os lugares mais altos junto com Cristo. É assim que funciona o reino, cara. Convém que ele cresça. E o quê? Se ele, como é que é a música que a gente canta? Que ele cresça, e eu diminua, e o quê? Ele apareça. Mas quando ele aparece, eu apareço junto com ele. Não sei por que eu estou falando isso. Mas as fortalezas, elas começam a ocupar a nossa mente. E a gente começa a trabalhar pelo nosso bem-estar. A gente começa a trabalhar pela nossa promoção pessoal. Sabe, a gente precisa entender que quando as coisas às vezes não acontecem na nossa vida, a gente não precisa perguntar para Deus, Deus, por que isso não aconteceu na minha vida? A gente precisa entender que o Cristo precisa se desenvolver um pouco mais na nossa vida. Você não precisa perguntar, você já precisa ter a resposta na ponta da língua. Nossa, por que isso? Quando você concorre a uma vaga lá na empresa e você não passa, você não tem que ficar pensando mal do seu chefe. Eu sabia que ele gostava mais de fulano. Eu tinha certeza disso. Isso não acontece com vocês. Mas comigo às vezes acontece. O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar o seguinte: Cristo precisa se desenvolver mais na minha vida, para que eu possa ocupar esse lugar. Amém? Se coloca de pé para parecer que está acabando. Quem fala isso aí é o Luciano Subirá, né? Ele não faz isso aí? Se coloca de pé para parecer que está acabando. Sabe, queridos, nós vivemos um evangelho no passado, um evangelho que nos enganou. Nós somos enganados por um evangelho. E quando eu falo que fomos enganados, não estou julgando os pastores, não estou julgando nada disso. É que a gente foi tragado por uma mentalidade que permeia a igreja. Mas aprove ao Senhor tirar o véu dos nossos olhos nesse tempo.
para que a gente possa enxergar que a gente porta Cristo. Sabe, a gente ainda está tão carregado de fortalezas e de sofismas. A gente acredita ainda em tantas mentiras. Tem tanta mentira que entra na nossa casa, tanto engano que entra na nossa casa. E essas coisas elas vão entrando e a gente começa a achar normal, e a gente começa a conviver com aquilo. Né? Lembra lá quando Jesus morre e as pessoas chegam para Pedro e falam, nossa, você parecia com ele. E aí o Pedrão, não. Eu nunca conheci ele. Eu nunca vi ele. E essa história termina com Pedro sentado, se aquecendo com aqueles homens. Sabe, muitas vezes a gente toma o caminho inverso. As pessoas às vezes reconhecem a pessoa de Cristo em nós. Fala, nossa cara, mas como você parece com ele? E a gente vai se afastando por causa das fortalezas. Mas eu quero dizer para você, cara, o Cristo que você carrega, Ele é poderoso para derrubar essas fortalezas. O Cristo, o prazer de Cristo, esse o prazer do Pai é revelar a Cristo para nós. Cara, às vezes nós somos enganados em nossas orações, cara. Às vezes eu li aquele texto lá que nós devemos orar. Cara, porque às vezes a gente está sufocado numa circunstância e a gente ora assim, Deus me dá paciência. Quem já orou isso aí? Não é que são duas coisas. Se você tem a Cristo, você tem paciência. O Evangelho não é assim, Fernando. Olha, você tem a Cristo e de bônus você leva paciência. Olha, você tem a Cristo, Lídia, e de bônus você leva longanimidade. Olha, Carlos, você tem a Cristo e de bônus eu te dou fé. Olha, Fabíola, você tem a Cristo e de bônus você tem amor. Não, cara, quem tem a Cristo tem fé. Quem tem a Cristo tem paz. Quem tem a Cristo porta o justo e age em justiça. Sabe, não deixe essas fortalezas, cara, ocuparem o seu pensamento. Decida. É uma decisão. Não se deixe ser guiado pelo aquilo que está acontecendo no mundo externo. Sabe, a gente precisa se definir como o apóstolo Paulo. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Sabe qual é o texto de o apóstolo, promoveu Abacuque. O profeta Abacuque, aquele texto que a gente conhece. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide. O produto da... Como é que é o texto? Eu não lembro mais. Esse texto aí. Quando ele olha esse cenário, queridos, a figueira dele estava frutificando. Ele não estava em escassez. Os gados estavam procriando. Os lagares de vinho estavam cheios. Ele não estava passando na prova, como a gente usa o termo. Não, as coisas estavam acontecendo, cara. Mas ele estava falando, ele fala assim, olha, eu já me decidi, cara. Eu já me defini em Cristo. Sabe, a gente precisa ler o Antigo Testamento e enxergar Cristo lá, cara. Em outras palavras, ele estava falando assim, olha, eu já me defini. Se todas essas coisas que eu estou vendo acontecerem é ao contrário, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Sabe, ele não deixou as fortalezas ocuparem o pensamento dele, e ao ocupar o pensamento dele, ele tem uma boa ideia, ele se mover ou não se mover por aquilo que estava acontecendo. Sabe, ouça o que eu vou falar para você. Sabe quando você sabe que é a mente de Cristo que está funcionando em você? Quando Deus fala algo para você que você não consegue fazer. Sabe, um dia eu estava conversando com um pastor.
E aí, ele estava perguntando para mim, como que a gente faz missões? Falei, a gente não faz. Falei, a gente não sabe fazer. Cara, mas você falou aí, ó, vão para esse, vocês vão para lá, vocês ajudam fulano, vocês ajudam ciclano, vocês... Falei, cara, a gente não sabe, velho. O único que eu sei é que é feito, com muito ou com pouco. A gente faz. Sabe por quê, queridos? Quando Deus chamou o ninho das águias, Deus colocou no DNA do ninho das águias as nações. Então quem faz é Ele. Quando Ele fala pra gente, olha, Dario e a Cris vão para Portugal e Espanha, a gente não sabe como eles vão. A gente não sabe como eles vão. Mas a gente fala, amém. A gente vai. A gente só obedece. Eu falei pro cara, pro pastor. Falei assim, a gente só obedece. Aí ele falou para mim assim, ó, mas vai chegar um dia que vocês não vão ter mais para mandar. Eu falei assim, ó, o dia que chegar, a gente vende nossas casas, a gente vende nossos carros, mas a gente vai continuar fazendo. Sabe por quê? Eu falei para ele, porque o que nos motiva não é aquilo que a gente pode ou aquilo que a gente não pode. O que nos motiva é o Cristo que nós carregamos. Se a gente pode, a gente faz. Ou melhor, se a gente pode, a gente não faz. Quando a gente não pode, Ele faz. Quando a gente pode, Ele faz também. Porque é Ele, cara. Tudo é por Ele. Tudo é por meio dEle. Foi Ele que nos chamou. O apóstolo Paulo fala que aquele que começou a obra é o mesmo que completa. Ele não falou assim, olha, eu começo a obra e você termina. Não, ele falou assim, olha, aquele que começou a boa obra em vós, Ele completa. Sabe, Deus não é aquele que nos colocou na obra e nos largou no meio do caminho, sabe, Jaque? Não, Ele começou a obra em você e é Ele que vai completar a obra em você. Sabe, Silvana, é aquele que começou a boa obra em você, é Ele que vai terminar a boa obra em você. Não é pelo seu esforço, não é por aquilo que você pode ou por aquilo que você não pode, mas é por aquilo que Ele está falando para você. E quando Ele fala para você ir, você vai. Quando Ele fala para você parar, ainda que todo mundo esteja indo, você tem que parar. Essa casa tem aprendido a caminhar desse jeito, queridos. Hoje a gente ainda não tem muita coisa, assim, material, mas a gente melhorou. E a gente continua não podendo. Você percebe? Você percebe? A gente melhora, mas a gente continua não podendo. Né, Cris? Lembra que a gente ficava lá no quintal da Valcida? Cadê a Valcida? Eu vi ela no começo. Ela estava aí, deve ter saído. A gente tomava chuva lá. Sol, né, Josi? Sol. E essa tribo, querido, sempre foi cheia de crianças, recém-nascidas. Sempre teve. Os primeiros aí foi a Milena e o Cona, não foi? Os primeiros da tribo, acho que foi as duas crianças primeiras, né? Sempre teve recém-nascido. E a gente tomava sol, não que a gente deixava os recém-nascidos na chuva, no sol. Tinha um puxadinho lá. Sempre, queridos. Sempre. A gente precisa, esses dias eu não tive uma discussão, mas assim, eu tive um embate lá na minha família. Eu falei para eles assim, ó, vocês precisam aprender a ver Deus em outros lugares, que não seja no milagre. A gente precisa aprender a ver Cristo em outros lugares que não seja. Às vezes a gente está esperando um milagre do Mar Vermelho se abrir. Às vezes a gente está esperando um milagre, Marcinha, de uma cura acontecer. Mas às vezes Cristo aparece, sabe? Te dando condição de você ter um bom plano de saúde. Te dando condição, José, de você passar num bom médico. Mas o sistema religioso, o sistema operante, começa a colocar as coisas na nossa cabeça, que Deus, Ele é só o Deus que abre o mar. E às vezes Cristo está se manifestando em outras coisas, te dando condições de você fazer outras coisas, e a gente não consegue enxergar Cristo.
E aí eu quase fui xingado, mas não tem problema. E voltando, e aí a gente tomava chuva, eu acho que vocês não conhecem a história, né? A Mel aqui, a Silvana, não, a gente tomava chuva, sol. Ministrava literalmente com guarda-chuva, porque não tinha outro lugar para ir. Aí, cobrimos a garagem da Vocida. Só que essa tribo se multiplica. As crianças começaram a chegar. E estão chegando. E agora está chegando de 2 de uma vez. Agora Deus começou a forçar. Começou a chegar de 2. Chegava de 1, né? Um aqui, um ali, mas agora está vindo de 2 por barriga. É, gente, vocês estão rindo aí, ó, se prepara você. Se prepara. Aí, fomos lá para a casa dividimos, né, multiplicamos, melhor dizendo. Multiplicamos, as crianças foram lá para a casa da Cris. Não, detalhe, a Cris morava não sei onde você morava, no Rodeio, daí mudou para Brás Cubas, né, mudou para o apartamento em Brás Cubas. Depois mudou para a casa da Cris, para onde ela mora agora, que eu já falei para vocês, que eu nunca sei de onde saiu tanto colchão de um apartamento. Estou contando essa história para a gente poder enxergar Cristo, e a gente vê que às vezes as fortalezas levantam na nossa mente, e às vezes a gente fala assim, nossa, nessa tribo parece que não acontece nada, a gente só recebe palavra Cristo, cara, é Cristo nos conduzindo. Quando você lê, cara, quando eu leio Atos hoje, eu vejo não a nossa igreja, a nossa comunidade, como Deus está costurando a história, o movimento do Espírito nos conduzindo. Aí a gente multiplicou as crianças. E detalhe, cara, quando a gente se tornou Ninho das Águias, muitos não tinham carro. Muitos não tinham carro. Aí a gente fala assim, mas querido, Deus te deu carro, não é só para você ir para a praia. Para você ir também, para você usufruir. Mas Deus te deu um carro, sabe por quê? Vou revelar para você. Porque para o movimento que o Espírito estava nos conduzindo, era necessário que você tivesse uma condução para você se locomover. Para auxiliar. Sabe, a gente precisa começar a se dar conta e a gente precisa começar a discernir essas coisas espiritualmente. Muitos não tinham casa. E essas coisas não acontecem porque a gente ganha bem, porque, não, é porque Cristo está sendo promovido. Vou continuar a história, cara. Aí as crianças foram para lá e a gente ficou aqui. E aí a Roberta vai para Moçambique, o Rodrigo no começo foi para o Peru, a Marcinha, acho que foi também, né, Marcinha? Que o Rodrigo no Peru foi para o Peru, o Dario com as viagens que todo mundo conhece, foi para a Espanha. Assim que a gente se tornou Ninho das Águias, poucos meses, Dario foi para a Espanha. E qual era o questionamento das pessoas que nos conheciam aí fora? Como eles vão se manter juntos? A gente não tinha lugar para se reunir, até hoje não temos, agora a gente tem. Sabe por quê, querido? O que nos mantém juntos é Cristo, não é o lugar, porque as conexões no reino acontecem espiritualmente. As pessoas no reino se conectam espiritualmente. As pessoas no reino não se conectam por afinidade. A gente não se conecta com a Aline porque a gente tem afinidade com ela. Você pode ter, mas você não está conectada a ela por causa da afinidade que você tem com ela. Você está conectada com ela porque o Cristo que você carrega é o mesmo Cristo que ela carrega. No reino de Deus, não é os opostos se atraem. No reino de Deus, são os iguais se atraem. O mesmo Cristo que ela carrega, eu carrego. E por isso a gente mantém conexão. E aí depois viemos aqui. Deus nos conectou no Espírito com o pastor Adilson. O pastor Adilson é uma bênção. O pastor Adilson é uma bênção. A gente precisa conhecer o coração do pastor Adilson. Eu não conheço muito o pastor Adilson. Conheço pouco ele. Mas a gente precisa conhecer o coração do pastor Adilson.
da pastora Sônia, né? Da pastora Sônia. A gente precisa conhecer, querido, o coração dos ministros da comunidade Moriá. Sabe por quê? Vou falar uma coisa para vocês. Isso que a gente vive hoje. Aqui, ó, a gente se congrega aqui. Era para a gente se congregar em outro lugar. Num tempo. Era para a gente se congregar em um outro lugar. Mas eu não sei se não foi tempo de Deus, se as pessoas não entenderam o nosso coração. Eu sei que a gente bateu numa porta. Lembra, Cris? E eles falaram para a gente não. Mas a gente também decidiu não pensar mal dos irmãos. A gente continuou, a gente caminha com eles até hoje. Mas aí Deus nos revelou o coração do pastor Adilson e dos ministros dessa casa, que abriram as portas, não nos cobram nada. Inclusive o Dario fala que eles ficam indignados da gente não poder, da gente não querer utilizar os aparelhos deles. Mas a gente não usa para a gente se guardar, só para isso, não é porque ele não quer. E desde lá, até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Na verdade, tem nos ajudado não, tem nos conduzido. E Ele, querido, Ele vai propor desafios ainda maiores para a gente. Ainda maiores para a gente. Ainda maiores para a gente. Sabe, tem uma música do André Aquino, que ele fala sobre graça, e no final da música ele fala: quando eu não posso, quando eu não consigo, quando eu estou fraco, quando estou caído, você me levanta e me encoraja, porque é a tua graça. Eu não sei a música, mas é mais ou menos assim. Porque é a tua graça que me conduz. Quando a gente não pode, Elvis, é Ele. Quando a gente não consegue, é Ele, cara. E Deus nos conduziu. E cada um aqui, cara, cada um aqui tem uma história particular. Cada um. A Cris que gosta dos testemunhos, né? Mas isso aí você conta por mão. Vai tomar café com ele e conta para ele lá. Tô brincando, querido. Um dia nós vamos testemunhar. Sabe, a pessoa, cara, o Vagnão não podia ter filho, cara. Eu lembro, cara. É. E eu já falei, agora vem de 2. Né? Vagnão, cara, eu lembro, cara, ele não podia, né, meu? Não podia, cara. Eu tenho certeza que quando ele não podia, e na verdade ele não pode, mas Cristo pode, as fortalezas deviam levantar-se contra ele e falar assim: nossa Deus, mas todo mundo tem, eu não tenho. Tem 2, cara. Tem 2. Cara, todo mundo tem uma história particular aqui, sabe? Mas o que eu quero enfatizar, eu estou aqui, querido, para te animar. Não estou aqui para te motivar. O reino de Deus não funciona com motivação. Ninguém se motiva, cara. No reino de Deus, a força motriz que nos movimenta é Cristo. Todo mundo tem uma história particular aqui. Detalhes. Chega na sua casa hoje, querido, e dedica tempo para pensar. Nós precisamos ter um lugar para nós pensar na nossa casa, sabia? A gente tem lugar para tudo. A gente tem lugar para comer, lugar para dormir, lugar para fazer as necessidades, lugar para tomar banho. A gente precisa ter um lugar para pensar. Pensai nas coisas que são do alto. O Celinho, cara, eu lembro do Celinho lá na Presbiteriana. Acho que ele era diácono lá, quando eu cheguei lá. Lá ele era ungido. 2002, quando eu cheguei lá. Celinho, um homem de Deus, sempre foi, né? Um homem de Deus. Pastorzão. Cara. Fernando, cara, eu lembro que o Fernando vivia uma crise louca, né? Querendo casar. Eu lembro, cara.
Né? Procede, você falou para mim, ué. Então você estava literalmente na carne no dia. Aí, né, meu, fica tranquilo que já está preparado. Aí veio a Carol, faleceu. Aí, ó, casou, tem filho. E eu estou falando essas coisas porque são evidências do cuidado de Cristo. São evidências de que quando a gente olha para Cristo, que quando a gente ocupa o nosso pensamento com a mente de Cristo, Cristo é desenvolvido. Cristo é desenvolvido. Sabe, eu não conheço seu filho. Como ele chama seu filho? Seu Silvano, é? Júlio? Júlio. Eu nunca conversei com esse menino. Nunca conversei com ele. Mas eu sei que esse menino, ele tem um espírito dado ao serviço. Todos nós somos servos. Mas o seu filho tem um espírito dado ao serviço. E eu sei o que eu vou falar. Fala para ele isso aí. Deus vai promover esse menino por causa do serviço dele, por causa do coração de servo que ele tem, né? Hoje eu estava vendo ele aqui, ó, no projetor, depois caiu um brinquedinho aqui atrás, ele saiu daqui, foi ali pegar, e Deus falou para mim, ó, tá um coração de servo aí, ó. Deus vai promover ele. Talvez ele nunca vai fazer assim coisas mirabolantes, talvez ele nunca vai ser um grande pregador, mas Deus vai promover ele, e Deus vai colocar ele em lugares de destaque, por causa do espírito de servo que ele tem. Felipe é um servo, cara. Esse menino é um servo, cara. A gente conhece o Felipe desde esse dia, eu vi umas fotos, cara, e a gente tinha o culto lá na casa da Cida, né? A gente tinha os ninhos lá na casa da Cida. Eu vi uma foto sua, B. Felipe, com o B, cara, o B era, acho que tinha 1 ano. O B chegava na casa da Cida e já subia para o quarto do Felipe. O cuidado que esse cara tem com criança, cara. Não só com criança, com todo mundo. E por causa do coração dele, cara, Deus está promovendo ele. Deus está promovendo ele. Deus promove, queridos. Quando Cristo cresce, Ele aparece, mas Ele leva a gente junto com Ele. Ele não cresce e deixa a gente lá para trás. Sabe, eu sempre conto, cara. Quem viu o Gil, o braço do Gil, olhava o Gil no hospital. A gente sempre vai dar esse exemplo, querido. Sempre. Vamos sempre dar esse exemplo. Porque o Gil é o testemunho vivo. Que talvez o Gil não era nem, no mínimo não era para ter braço. No mínimo. Né, Gil? O mínimo não era para ter braço. Uma simples bactéria. Simples não, né? Assim, mas é uma coisa que quem sabe o que é. Sabe, quer dizer, a gente precisa ocupar o nosso pensamento com essas coisas. Jeremias falava assim, olha, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Qual foi a canção que nós cantamos hoje aqui? És a canção mais viva que a minha alma canta. A esperança que não tarda. Não tarda ou não falha, né? Não. A esperança que não falha. Amém? Vamos orar? Alguém quer falar alguma coisa? Pode orar. Senhor, eu quero agradecer. Desde o início, isso tinha no meu espírito de agradecer. Há muita gratidão, Senhor, mas eu quero expressar de alguma forma. Quero orar, Senhor, com as famílias que estão aqui. Talvez essa agora seja essa maneira de expressar. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Temos que escrever a nossa história, Senhor. A nossa história com Cristo. Temos que escrever para edificar outras vidas, Senhor. E até mesmo para que os novos que estão chegando saibam da história. Muito obrigada, Senhor. Muito forte isso que o Senhor trouxe de promover o Cristo que habita em nós.
e juntos somos promovidos. E para isso, Senhor, só precisamos nos render ao Senhor. Obrigado por cada vida aqui promovida, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Alguns foram citados, outros não, mas todos, sem exceção de nenhum, foram promovidos em alguma área da vida, Senhor, com o Cristo que habita neles. Eu quero agradecer. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito de Deus. Senhor, quando eu olhava o Glauco sentado ali atrás e o Adriano falava do Júlio, eu me lembrei do Glauco menino. Hoje já é um homem, mas eu lembrei do Glauco menino. Deus, obrigado pelo Glauco, pela Aline, pelo Miguel, pela Lorena. Obrigado, Deus, porque o Glauco era só o Senhor para dar jeito no Glauco. E o Senhor deu e promoveu esse menino que virou um homem de Deus. Se tornou um homem de Deus. Obrigado pelo Glauco. Obrigado pelo Wagner, Senhor, que tinha suas limitações e no Senhor, em Cristo, está vencendo todas as limitações. O Rodrigo, Deus, que não era para estar aqui, aos olhos dos médicos, ele já não era para estar entre nós. E o Senhor deu vida para ele está aqui, celebrando vida. Obrigada pela Márcia, pelo Cona, pelo Emanuel, por todos, Senhor. Eu tenho vontade de ficar citando nomes. Obrigado por todos, eu olho para todos e eu quero agradecer. Por aqueles que não estão aqui hoje, que um dia fizeram parte, obrigado também. Porque o Senhor nos ensinou hoje a amar incondicionalmente. Uma vez mais o Senhor nos ensinou. Obrigado pelo Dario, o Senhor que está cumprindo, sendo cooperador do propósito do Cristo na terra. Não estamos presentes com eles fisicamente, mas nós estamos no Nordeste também hoje, Deus. Estamos lá junto com eles, Senhor. Obrigado. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo Leandro e a Gerlene, o Luquinha, Senhor. A Luísa. Obrigada, Senhor, porque eles estão tratando de se posicionar, alinhar algumas coisas que estavam desalinhadas na vida deles. Eles estão tratando e eles já estão vendo a mão poderosa do Senhor. O Cristo se manifestando só de alinhar algumas coisas. Eles já estão tendo evidência disso. Puxa, como o Senhor é maravilhoso. E às vezes a gente não se dá conta disso. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque o que vai acontecer final de semana que vem aqui, não foi a gente que organizou. Foi o Senhor. O Senhor falou para o profeta Jonathan que tinha que estar aqui. Ele não foi convidado a estar. O Senhor falou para ele que ele tinha que estar. Puxa, que presente, Deus. Senhor, que cada família entenda esse presente, Deus. Nós precisamos estar aqui, Senhor, para honrar o Senhor por isso, Deus. Porque é um presente. Esse profeta está entre nós. Enquanto muitos convidam o Senhor. E eles não vão, porque por X razão, porque eles só vão onde Deus manda eles irem. Eles não foram convidados a estar aqui por nós, mas foi convidado pelo próprio Cristo para estar aqui com a gente. Obrigado, Deus. Obrigado, porque as pessoas podem olhar para nós e falar que esse povinho aí, que se reúne numa casa emprestada, devem pensar. Será que alguém pensa mal de nós? Não sei, Deus. Mas o que o Senhor pensa a nosso respeito é muito bonito. E a gente quer pensar igual o Senhor pensa a respeito de todos. Assim queremos pensar, Senhor. Nos ensina e nos ajuda. Em nome de Jesus eu te agradeço. Que essa palavra, Senhor, simples e profunda, possa continuar viva aqui dentro de nós durante toda a semana. Muito obrigada. Que sejamos responsáveis e comprometidos com o que o Senhor nos entregou hoje, Pai. Responsáveis e comprometidos. Como o Adriano falou, nós não estamos aqui, Senhor, para ser motivado. Nós estamos aqui para ser ativados pelo Teu Espírito e manter essa ativação em nós. Através do Cristo. Obrigada, Senhor. Obrigada pelas professoras, pelas equipes, pelas crianças, por aquelas que renunciam de estar aqui para estar lá. É uma renúncia, eu agradeço. Obrigada, Senhor. Que os pais e as mamães que têm filhos nas salinhas possam honrar o Cristo que está nessas pessoas que estão lá ajudando. Honre, abrace, agradeça. Não simplesmente pegue seu filho. Agradeça aquele que cuidou do teu filho, que ensinou a falar, o Cristo que habita em você está manifestando através aqui dos meus filhos. Obrigada. A gente tem que ser grato, queridos. Seja grato. Leve um pedacinho de bolo, né? Para tomar com chá.
Não sei, dá um abraço, dá um beijo. Seja grato, isso é manifestar a vida de Cristo. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus, eu te agradeço.